Feliz sábado, queridos. É um privilégio poder estar com vocês. Eu fico muito feliz de ver aqui rostos de pessoas que são conhecidas e amadas. Eu não me esqueço do estudo bíblico, Ricardo. Eu nunca vou me esquecer. Louvado seja Deus pelo dom e porque você tem usado ele para a honra e glória de Deus. Eu também fico muito feliz de vir aqui e ver uma igreja que está tão linda. Eu fiquei bobo, estava falando para ele assim, que igreja maravilhosa. E o nosso Deus merece. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Se a nossa casa é bonita e a igreja é feia, alguma coisa está errado. Aqui é a casa do Senhor, então eu estou muito feliz por ver essa igreja linda. Mais linda do que igrejas que têm o próprio terreno. Então eu estou muito feliz por vocês. Meus queridos, hoje Deus me tocou, eu levantei na madrugada para orar, para saber que tipo de mensagem eu devia trazer. Eu não sou do tipo de pessoa que faz semanas antes. Eu tenho uma série de mini pregações que eu vou montando ao longo dos estudos na minha casa, que eu vou colocando, poxa, isso aqui daria uma pregação. Aí eu monto uma mini pregação e deixo lá. Então eu levanto na madrugada no dia e eu prefiro fazer assim. E essa semana Deus falou comigo a respeito de um tema que eu achei por bem e entendi que era da vontade de Deus que fosse apresentado para vocês. Eu saí para caminhar com a minha esposa de manhã e eu comentei com ela a respeito desse assunto que tem mexido comigo. Então eu vou compartilhar com vocês agora. Vou pegar meu celular que eu vou projetar alguns textos, apenas os textos do Espírito de Profecia, porque os textos que são da Bíblia vocês têm a arma na mão e está mais fácil, não é verdade? Eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra que é tão importante, discernimento. E eu falei bastante com as minhas crianças nos últimos cultos lá em casa, o que é ter discernimento. Discernimento é você saber escolher, saber olhar e fazer uma escolha a partir daquilo. O Ricardo estava falando aqui na frente que talvez nós possamos dizer hoje que os nossos jovens e talvez adultos, eles não têm capacidade para discernir entre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, entre o melhor caminho. Eles têm essa grande dificuldade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Algum dia aconteceu de vocês irem a alguma igreja, talvez na igreja menor seja mais difícil, mas numa igreja grande. Hoje eu frequento uma igreja mais ou menos grande. Dá em torno de 100 e poucos, 200 pessoas no culto. E o banco da igreja é um banco muito confortável. Sabe aqueles bancos acolchoados? A igreja é toda confortável. O chão dela é todo de carpete. Então, sabe aquele clima com a luz baixa assim? O que vocês acham que tem acontecido comigo nos últimos tempos na igreja? Gente, eu não estou tão velho, mas eu tenho pescado na igreja. Já aconteceu com vocês alguma vez, vocês estarem na igreja, e se vocês se esforçando, quando vê aquela caída, você fica com vergonha, prestando atenção se alguém viu que você pescou. E eu estava reparando que isso estava acontecendo muito comigo na igreja. Eu falei, amor, eu não sei o que acontece, mas no sábado de manhã eu tenho muito sono. E não é porque eu acordo mais cedo, eu acordo cedo todos os dias. E eu tenho muito sono no sábado de manhã. Muito sono. E isso me incomodou. Porque assim, alguma coisa está errada no meu organismo para que eu fique com sono na igreja. E teve dias, queridos, de eu sair de dentro da igreja, jogar muita água na cara porque eu não conseguia ficar acordado. E eu fiquei preocupado com isso. Uma outra coisa que eu percebi é que muitas vezes nas minhas orações de madrugada, a minha mente ficava muito dispersa. Não sei se é só comigo, eu estou contando a minha experiência. Mas a minha experiência é, às vezes eu me ajoelhava, vou falar com o Senhor. E daqui a pouco eu estava pensando nos problemas do trabalho, eu me perdi, falei, poxa, minha oração, Senhor, me perdoa. E tinha dias que eu não conseguia concentrar na minha oração. Eu falo, o que acontece? A minha esposa já comentou isso comigo também, e eu penso então, talvez que não seja um problema só meu, de me ajoelhar e não conseguir me concentrar. Às vezes eu estou disperso, às vezes eu estou ansioso com o que vai acontecer no dia e tantas coisas, então eu acabo terminando a minha oração antes do que devia. Eu não consigo ficar tanto tempo em oração. Ou em outra situação, quando vocês já pegaram para estudar a Bíblia e parecia que você tinha que ler 10 vezes o mesmo texto, porque aquele texto não entrava na sua cabeça, você não tinha capacidade de compreender. Eu falei, Senhor, eu não consigo entender. E aí você lê de novo, e lê de novo, e lê pela terceira vez, aí você entende.
Aí você fala, poxa, agora não é uma boa hora para me estudar. Porque eu não estou conseguindo entender, eu não consigo me concentrar. Eu estou descrevendo para vocês problemas que eu tenho enfrentado. E eu falo, o que está acontecendo? Será que tem alguma coisa faltando em mim que está me fazendo ficar assim? O que eu estou fazendo de errado? E essa semana eu creio que Deus, ele me despertou por um ponto. Eu não vou dizer para vocês que eu descobri a roda, mas me despertou por um ponto e eu tive a oportunidade de aplicar a minha vida algumas vezes e ver que tem funcionado. Então, isso me linkou a conhecimentos que eu já tinha da Bíblia, mas que não aplicava. E vocês sabem aonde eu tenho encontrado a solução para esses problemas? Numa palavra chamada jejum. E eu vou discorrer com vocês até onde eu fui. E eu desafio vocês a procurarem depois e continuarem esse estudo na casa de vocês para ver se faz sentido ou não faz sentido no que eu vou dizer. A Bíblia fala sobre o jejum, amigos? E ela não fala pouco. Na verdade, ela fala muito sobre o jejum. E vocês sabem que o jejum não é um sacrifício. Às vezes as pessoas elas entendem errado o jejum. Elas entendem que o jejum, elas estão fazendo um sacrifício para que Deus possa, então, atendê-las em algum ponto. Queridos, aonde na Bíblia nós encontramos o nosso Deus pedindo sacrifícios em troca de alguma coisa? Vocês sabem da onde veio esse pensamento? Dos pagãos. Porque são eles que fazem sacrifícios para que os deuses deles, então, possam conceder coisas. Então, para começar, eu quero deixar bem claro, jejum não é um sacrifício. Deus não vai nos atender porque nós estamos jejuando. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu também podia vir aqui na frente e destacar como que a ciência diz que o jejum é bom. Eu tenho certeza que se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que hoje é moda o jejum intermitente, entre tantos outros jejuns. E realmente a ciência comprova que o jejum é bom. Mas também não é esse o meu propósito aqui hoje. Meu propósito é apresentar o que a palavra de Deus diz sobre o jejum e como ele pode ser útil na nossa vida se bem aplicado. Esse é o meu desejo de transmitir para vocês hoje. Eu vou começar, queridos. Eu sei que vocês já conhecem, mas eu separei alguns pequenos trechos na Bíblia onde foi utilizado o jejum. Então nós vamos começar vendo o que a Bíblia está dizendo sobre o jejum. Eu vou pedir para vocês abrirem, quem puder, no livro de Esther, o capítulo é o 4 e o verso é o 16. Mas vocês conhecem a história de Esther e eu tenho certeza que vocês sabem da dificuldade que ela estava enfrentando, ela e todo o povo. Então, o seu tio Mardoqueu mandou avisá-la e disse que ela tinha que falar com o rei. A resposta dela foi, mas o problema é, se eu for falar com o rei, ele pode mandar me matar. E a resposta de Mardoqueu é uma coisa que eu levo para a minha vida. Olha, quem sabe não foi para isso que Deus colocou você nesse lugar. Mas fica sabendo, Esther, que se você não for lá, Deus há de achar uma outra saída para o povo. Mas está na sua mão poder fazer. Então Esther, munida dessa responsabilidade, o que ela faz, queridos? Se tiver que morrer, morrer. Quem aqui tem a coragem de dizer isso? Farei o que é certo. Se tiver que morrer, morrerei. Então nós vimos aqui que numa situação de grande dificuldade, Esther conclama o povo a fazer o quê? Jejum e oração. Mas ela não manda só o povo, ela fala que ela e todos ali dela também vão jejuar e orar por 3 dias e depois vão ter com o rei. Qual será que era o propósito desse jejum? Nós vamos, no decorrer desse estudo, nós vamos entender um pouco mais. Nós também temos, no livro de Jonas, depois que faz a pregação durante os 40 dias entre os ninivitas, que ao final disso, lá em Jonas 3, capítulo 3, de 5 a 10, fala que os ninivitas fizeram o quê? Jejuaram. E quando o rei dos ninivitas souberam, o que ele fez? Jejuou também. Olha para você ver que interessante. No livro de Daniel, capítulo 9, pensa bem, Daniel estava estudando o livro de quem no capítulo 9, hein, Ricardo? Você lembra? Vou te pegar agora, hein?
Ele estava estudando as profecias de Jeremias. E lá ele estava vendo, então, que estava chegando ao final dos 70 anos de cativeiro. E ele ficou muito mexido com aquilo. E ele gostaria de entender mais. O que Daniel fez? Jejuou e orou. Nós temos também um rei, talvez dos reis de Israel, é um dos reis que eu mais gosto, Josafá. Porque em Josafá eu tenho um exemplo de fé que para mim é algo extraordinário. O exemplo de fé de um homem que confiou na palavra do profeta e saiu em direção ao inimigo cantando vitória antes de ver qualquer coisa. Mas o interessante é que em Josafá, ele era um rei que temia a Deus. Durante os anos dele, ele fortaleceu as muralhas e ele também fortaleceu todo o exército. Mas quando ele escutou que tinha um grande exército vindo contra ele, ele não confiou nem nas muralhas e nem no exército. O que ele fez? Apregoou jejum em todo o povo. Eu e o povo jejuaremos para saber o que o Senhor deseja nos dizer. Gente, olha que coisa maravilhosa. Olha os exemplos, olha o que o povo fez. Jejuava e orava. E o nosso Senhor, o nosso maior exemplo, ele jejuava? Ele também jejuava. Nós vimos que ele começou o ministério dele com um jejum de 40 dias. E eu tenho também os textos do Espírito de Profecia dizendo que ele tinha como costume jejuar sempre que estava em situação difícil. Então, por exemplo, nós podemos ler lá em Mateus 4, de 1 a 2, que o Senhor foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu também posso trazer que os discípulos que aprenderam de Jesus durante o tempo que ele esteve lá, eles continuaram nessa prática. Se nós abrirmos no livro de Atos dos Apóstolos, que é o que continua isso, podem abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vocês vão ver que era a prática comum dos discípulos jejuar e orar. Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o verso 2 e o 3, diz assim: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Queridos, eu tenho prova suficiente que esse é a vontade do Senhor e que o povo praticava isso. Depois, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 23, mais uma vez, olha só. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles o encomendaram ao Senhor, em que haviam confiado. Vocês acham que eu peguei todos os exemplos de jejum na Bíblia? Longe disso. Eu peguei alguns, para mostrar para vocês que estava no começo, em Jesus, e depois de Jesus. É uma prática comum, sempre foi adotada. Vocês sabem, queridos, que eu acredito que vocês já escutaram isso. Eu não sou um fisiologista, eu tenho pouco conhecimento, mas o pouco que eu tenho é: quando eu como muito, eu tenho sono. Gente, eu não estou falando de nenhuma pesquisa científica, eu estou falando do meu corpo. Queridos, eu tenho uma dificuldade muito grande para dirigir depois do almoço. Quando eu vou dirigir, eu procuro não comer, é o que eu tenho tentado fazer. Porque o sono que me dá na estrada é uma coisa extraordinária. E por que dá sono depois de comer? Principalmente se eu comi muito. Porque quem faz a digestão é o intestino. E o que o intestino precisa para fazer digestão? De sangue. E quem que fica com pouco sangue nessa hora? O nosso cérebro. Vocês já sabem. Eu não estou falando novidade. É o básico. O nosso cérebro fica com pouco sangue. Cérebro com pouco sangue trabalha menos, diminui a capacidade de processamento dele. É que nem um celular com muitas coisas abertas, você vai mexer no aplicativo e ele fica lento, e tem muita coisa. E é isso que acontece com o nosso cérebro, diminui a capacidade de processamento dele. Então, quando você está fazendo digestão, quando você comeu muito, sabe o que atrapalha? O seu sono. Se você comer muito próximo na hora de dormir, você pode não perceber, mas o seu corpo percebe.
Aquilo que ele tinha que fazer durante a noite, uma parte da noite ele vai ocupar com o quê? Com a digestão, para depois ele fazer o trabalho que ele tinha que fazer. E aí no outro dia, você não sabe que foi por causa disso, mas você acorda cansado. No meio do dia você vai estar mais cansado. Mas a gente não sabe por que aconteceu isso. Sabe o que mais que acontece? Eu coloquei aqui. O meu humor muda quando eu não descanso direito. O meu humor muda quando eu estou com sono. O meu humor é outro. E o que mais muda? A minha forma de tratar os meus filhos e a minha esposa. Também é influenciado pela situação que eu estou. Queridos, quando nós estamos em jejum, ou seja, quando o nosso intestino, sistema digestivo, não está trabalhando para digerir alimentos, então o corpo pode mandar mais oxigênio para aquele órgão que precisa de mais oxigênio. Qual é o órgão que mais usa oxigênio no nosso corpo? É o nosso cérebro. E quem é que carrega o oxigênio? É o sangue. Então, querido, um cérebro mais oxigenado, ele tem maior capacidade de processar informações e fazer escolhas. Agora eu pergunto, o que estava atrapalhando o Tiago a processar informações e fazer escolhas quando ele estava de manhã na casa do Senhor? Sabe o que estava? A quantidade de comida que eu comia na parte da manhã. Eu gosto muito de comer. Eu como muito. E a gente, não sei, minha esposa falou um dia, nem sei se está escrito, se não é, mas o café da manhã é a refeição mais importante. Eu falei, então vamos fazer dele a mais importante, em quantidade. E chegava na hora do culto, eu estava fazendo o quê? Bem na hora da mensagem, o que o meu corpo estava fazendo? Digestão. Qual órgão não estava recebendo oxigênio bastante? O cérebro. E aí, às vezes, eu ia, a mensagem que Deus tinha para apresentar lá na frente era uma mensagem importantíssima para a minha vida, mas Satanás tinha feito o trabalho de embotar a minha mente antes. Então, talvez eu tenha recebido 20, 10% daquilo tudo que eu podia ter recebido se eu tivesse com a cabeça preparada para receber. E isso foi me chamando a atenção. Eu falei, poxa, aí o que eu fiz? Isso já faz algumas semanas. Eu decidi não comer ou só dar uma biscadinha numa fruta. Queridos, nenhum sono na igreja. Completamente sem sono. Eu falei, que maravilha. E eu então, tenho alguns amigos passando por dificuldades, resolvi então ficar em jejum para fazer a oração no outro dia de madrugada. Queridos, foi uma das melhores orações que eu já tive na vida. Não tinha distrações. Eu falei, poxa vida, isso realmente funciona. Então eu passei a adotar isso mais vezes na minha vida. Eu quero fazer um parênteses aqui, que o jejum pode ser uma coisa muito perigosa. Tá? Eu não estou dizendo para as pessoas jejuarem 24 horas, para elas jejuarem 40. Isso não cabe a mim. Eu estou dizendo para vocês que o jejum é muito bom. E você sabe, às vezes a gente pensa que jejum é jejum de 12, 24 horas. O jejum de você comer às 6 horas da tarde e ir orar no outro dia às 6 da manhã já é o bastante para sua mente estar limpa. Tem formas de melhorar mais? Ainda tem. Mas já é o bastante. Mas se você comeu às 10 horas da noite e foi dormir às 11, o seu corpo não vai estar preparado para a oração na parte da manhã. Se você encheu a sua barriga às 8 horas em casa, às 10h30 o seu corpo ainda está fazendo digestão. Então, assim, existem escolhas que nós fazemos que podem nos habilitar a compreender melhor, a estar aptos para ouvir ou para embotar a nossa mente. Eu escrevi aqui que Satanás tem trabalhado nisso mais do que a gente imagina. Muito mais. Muitas vezes nós não conseguimos absorver o que lemos, o que escutamos, porque nós mesmos colocamos uma barreira que impede que a gente faça essa leitura, né? Então, tem uma frase que eu já li uma vez, eu não salvei em qual livro estava, mas fala assim que nós estamos tropeçando na bênção. A bênção está aqui e nós estamos tropeçando e caindo nela. Ao invés de usar ela para nós estamos tropeçando e caindo. E eu vi nisso uma realidade, sabe? Então, o jejum, ele não tem como objetivo agradar a Deus porque eu estou me sacrificando.
Ele não tem como, Deus não fala assim, olha só como Giovanni jejua, esse é meu filho. O jejum também não tem o objetivo mudar a Deus. Queridos, vocês acham que jejuando Deus vai mudar de ideia sobre aquilo que ele já falou? O jejum tem como objetivo clarear a minha mente para que eu possa então compreender melhor a quem? A Deus. Vocês estão entendendo? O jejum trabalha em mim para que eu compreenda a Deus, para que eu tenha discernimento para fazer escolhas, para poder aprender. É em mim que ele trabalha. Quem é que é beneficiado? Você acha que Jesus ele se beneficia de ver o filho sem comer? Ele quer que você seja beneficiado para que você possa compreender melhor o que ele está falando. Esse é o propósito. Eu também separei alguns textos do Espírito de Profecia que falam sobre isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, para certas coisas, oração e jejum são recomendáveis e apropriadas. Na mão de Deus, são um meio de purificar o coração. E olha só o finalzinho. Eu nunca reparei nisso. Promover uma disposição mental receptiva. O que ela está dizendo aqui? Por meio do jejum, eu preparo a minha mente para ouvir o que Deus tem para falar. Olha que coisa importante. Olha esse outro. O espírito do verdadeiro jejum e oração é o espírito que rende a Deus mente, coração e vontade. Olha só, você prepara a sua mente para você render a Deus a sua vontade. Para que então você possa dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque você abriu as portas para que Ele viva em você. Agora vocês conseguem ver como que Satanás trabalha no contrário disso? Ele faz com que eu me coloque numa situação onde eu tenho menos disposição para ouvir o que Deus está falando. Eu tenho menos capacidade para ouvir a vontade dele. E aí, então, eu fico vivendo na mediocridade, na ignorância da vontade dele. Agora vocês pensem bem como que nós na igreja estamos assim e como que está o mundo, então. Olha as escolas, olha o que é oferecido para as crianças comerem. Olha o que a ciência está dizendo, come toda hora. Então, o tempo todo você está embotado. A sua mente está o tempo todo recebendo menos energia do que ela deveria. Então, você tem menos capacidade de aprender e menos capacidade de fazer escolhas. E aí, então, muitas pessoas fazem escolhas erradas, porque na hora que ela fez a escolha, ela não estava preparada mentalmente para poder fazer aquela escolha. Olha como é importante as coisas. Olha, eu fui percebendo isso e isso foi mexendo comigo. Vocês sabem que eu vou trabalhar em alguns pontos do jejum também aqui, que é até onde eu cheguei. Eu não cheguei até o final, porque é um estudo que eu ainda estou fazendo. Vocês podem procurar sobre isso. Façam como os bereanos. Confiram se o que o Tiago está falando é verdade, se procede. Então, um dos pontos que eu percebi é que, para mim, na minha casa, nós comemos 3 vezes ao dia, já fazem muito mais de 10 anos. Já faz bastante tempo que a gente come 3 vezes ao dia. E comer 3 vezes ao dia é bom, porque você dá tempo para o seu corpo fazer a digestão e descansar um pouco. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho me acometido em outro pecado. Qual vocês acham que é? A quantidade, não é mesmo? Será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos abrir lá em Provérbios 23, 20. Olha o que está falando aqui. E aqui está falando, falou para mim, parece que o provérbio foi escrito para o Tiago. Olha só como está. Provérbios 23, 20 e 21. O sábio que recebeu a sabedoria do Senhor disse: não ande com os beberrões. Poxa, isso é fácil, não é verdade? Não vou andar com quem bebe muito. Mas ele falou também para a gente não se envolver com quem? Comilões ou com os glutões. Sabe por quê? Porque eles caminham para a pobreza. E de tanto fazer o quê? Dormir. Olha o Tiago aqui. Pergunta para minhas crianças quantas vezes depois do almoço eu caí no sofá e fiquei dormindo um tempo lá. Terão apenas trapos para vestirem. Eu vou ler mais 2 textos aqui. Não quero tomar tanto do tempo de vocês, tá? Em Lucas 21, 34 diz assim: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutão
glutonaria, de embriaguez dos cuidados da vida, e venha sobre vós de imprevisto aquele dia. Olha que interessante, aqui eu estou sendo alertado pelo próprio Senhor Jesus para eu ficar atento que por meio de algumas coisas, entre elas a glutonaria, o dia do Senhor venha para mim de improviso, porque a minha mente estava embotada com outras coisas. E uma outra coisa, o outro texto muito interessante está em Gálatas 5, verso 19 e 21. Vou abrir aqui. Alguém sabe o que está falando lá em Gálatas 5? Mas tem dois tipos de frutos que estão falando ali. Nós temos aqui no 22, mas os frutos do Espírito é o amor, tudo, né? Mas agora a gente vai lá no verso 19, que fala assim, ó, as obras da carne. E quais são as obras da carne? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresia, inveja, homicídio, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Queridos, aqui está falando que, na minha tradução, tem uma outra tradução que eu li também que fala, além de bebedeiras, fala de glutonarias. As obras da carne. Quem quer ter as obras da carne aqui? Eu não tenho esse desejo. Vou continuar aqui com vocês agora. Quando nós falamos em saúde, quando é levantado o tema saúde na igreja, o ponto que as pessoas costumam trabalhar é para que você seja saudável, seja atlético. Muitas pessoas entram na questão da saúde porque elas querem ser mais atraentes, parecer mais. Mas eu percebi que os conselhos sobre saúde, eles são em primeiro ponto para a nossa mente. Em primeiro ponto, antes de qualquer outra coisa, antes de ser bonito, antes de poder correr uma maratona, antes disso, daquilo. Em primeiro ponto é para a nossa mente. Olha só, eu vou colocar mais um texto aqui agora. Ó. Aqui está falando sobre Jesus. Tá? O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria debilidade física. Fazendo o que mais? Adormecendo órgãos perceptivos, de maneira que não discerniriam as coisas sagradas e eternas. Qual é o órgão que Jesus sabia que seria afetado pela condescendência com o apetite? Olha lá. Qual é o órgão responsável por discernir as coisas sagradas e eternas? O cérebro. Vocês lembram da história de Nadab e Abiú, filhos de Arão? Os segundos sacerdotes. Eles tiveram o privilégio de subir ao monte e ver a glória do Senhor. Eles estavam entre os 70 que viram a glória do Senhor. Mas vocês lembram que quando Cristo foi instituído o ritual do santuário, o santuário tudo, o fogo não foi aceso por nenhum homem. O fogo foi aceso pelo Senhor e devia ser mantido aceso para sempre. E todas as coisas que eram feitas no santuário, o fogo tinha que ser pego do fogo do Senhor. Nadab e Abiú morreram por quê? Fogo estranho, pegaram fogo fora do Senhor. Isso tem muitas aplicações, né? Dá para fazer muitas pregações sobre isso. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: alguém sabe o porquê que eles fizeram isso, conhecendo a vontade de Deus? Eles estavam bêbados. E a bebida fez o quê com a capacidade de fazer escolhas? Perderam a capacidade. Então, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz assim que se eles não tivessem bêbados, eles nunca teriam feito aquilo. Queridos, quantas coisas talvez nós nunca teríamos feito se nós não tivéssemos embotados na hora de fazer a escolha? Eu pensei nisso. Talvez muitas escolhas nós não teríamos feito. Talvez. Queridos, veja bem, se vocês soubessem que alguma coisa ia atrapalhar você a entender o que Deus está falando, você mantinha essa coisa? É terrível, não é? Vamos continuar aqui. Olha só, a continuação desse texto, olha só. Cristo sabia que, para com êxito levar avante o plano da salvação, precisava começar a obra redentora do homem exatamente onde tinha acontecido a ruína.
Adão caiu pela condescendência com o apetite, para que no homem ficassem gravadas suas obrigações quanto a obedecer à lei de Deus. Cristo começou sua obra da redenção reformando os hábitos físicos do próprio homem. Olha esse finalzinho, eu acho muito interessante. Ó. O declínio da virtude e a degeneração da raça são principalmente atribuíveis à satisfação do apetite pervertido. Olha esse texto, querido. O declínio da virtude, das boas características e a degeneração da raça são principalmente, quando fala que é principalmente, quer dizer que é um ponto principal. Foi, então, a satisfação do apetite pervertido. E se nós continuarmos, nós vamos cada vez mais declinar a nossa capacidade. E é isso que vai acontecendo. O texto que eu disse para vocês era esse daqui, ó. Quando Cristo se via mais tenazmente assaltado pela tentação, o que ele fazia? Não comia nada. Queridos, o que os filmes e a televisão ensina? Tá triste, faz o quê? Come. Não é come um chocolate. Bebe uma Coca-Cola. Um sorvete. Olha como é que Satanás ele é inteligente. Ele sabendo mais do que nós como o nosso corpo funciona, então ele nos instiga para que quando nós estivermos em situação difícil de tentação, a nós usarmos coisas que vão nos fazer cair na tentação. Esse é o grande enganador. E nós temos feito o quê? Ido e caído. Queridos, eu não estou falando para vocês, eu estou falando de mim. Eu tenho visto isso na minha vida. Mas eu não quero continuar. Eu não desejo continuar nessa vida desse jeito. Eu coloquei até aqui um desafio. E eu creio que ninguém precisa começar com grandes jejuns. Eu creio que a pessoa pode começar apenas fazendo planos da hora que ela vai orar ou da hora que ela vai estudar a Bíblia, para que nesse horário ela não esteja fazendo digestão. Para que no horário que ela decidiu, esse é o horário de oração, nesse horário eu quero estar com a minha mente mais preparada possível. Então, nesse horário, eu vou fazer planos para que a minha refeição seja bem antes, a fim de que na hora que chegar o horário, eu esteja talvez até com fome, mas que eu esteja com a minha mente completamente limpa disso. Para que Satanás não venha a embotar a minha mente e eu não consiga entender ou falar com Deus da maneira que eu poderia falar. Esse é o meu pequeno desafio. Faz isso. Coloca Deus à prova e vocês não verão o que Ele há de fazer. Eu tenho certeza que Ele há de fazer coisas maravilhosas. Sabe um outro ponto que eu percebi também? Há um tempo atrás, estudando os livros Testemunhos para a Igreja, tem um item lá que eu achei muito interessante. Ela fala assim, ó, preparação para as reuniões. Ela fala que quando nós vamos ter uma reunião na casa de Deus, ou qualquer coisa, nós precisamos nos preparar. A gente não pode sair de casa correndo de qualquer jeito. É necessário que a gente faça oração, clamando a Deus para que Ele prepare o nosso coração para o que vai vir. Para que ao chegar na casa dele não haja brigas, dissensões, para que a nossa mente esteja pronta, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Orar pela pessoa que vai pregar. Agora eu adiciono mais um ponto. Prepara o seu estômago para a hora que você estiver na casa de Deus, para que a sua mente esteja na melhor condição possível. Olha que coisa importante que seria isso. O jejum também, ele não é somente ficar sem comer. Porque o jejum é você fazer uma pausa. E eu quero agora dizer sobre o jejum de coisas que podem também atrapalhar a nossa mente. Eu quero colocar para vocês o caso de Daniel agora. Trazer para vocês uma outra forma de ver o caso de Daniel. Olha só o que fala sobre os pais de Daniel. Os pais de Daniel educaram-no em sua infância em hábitos de estrita temperança. O que eles ensinaram para Daniel? Haviam-lhe ensinado que devia conformar-se com as leis da natureza em todos os seus hábitos. Olha só que interessante. Eles ensinaram a Daniel que o seu comer e beber tinham influência direta sobre a sua natureza física, mental e moral. E ele era responsável a Deus por suas capacidades.
pois considerava todas como um dom de Deus, e não devia, por qualquer procedimento, atrofiá-las e mutilá-las. Então, os pais de Daniel ensinaram Daniel que a forma que eles lidavam com o alimento e com a bebida influenciavam na sua capacidade mental. E dependendo do que eles fizessem, eles iam atrofiar ou até mesmo mutilar a capacidade dele de compreender o que Deus estava dizendo. E qual foi o resultado disso? Sabe, às vezes nós olhamos e pensamos assim, não, Daniel não fez porque ele era vegetariano, sei lá o quê. Daniel não se contaminou com aquilo porque ele não queria atrofiar a capacidade dele de fazer escolhas. Eu não quero. Eu já atrofiei muito. Talvez tenha coisas na minha mente que talvez eu nem consiga mais resgatar pelo que eu fiz antes. Mas eu sei que o Senhor há de me capacitar para que eu não mais o faça. Nós tínhamos um amigo. Ele era um bom exemplo para nós. Eu não sei aqui quem conheceu o Davidson da Ena, marido da Karina Carnassali, filha do Mauro Carnassali. Ele morreu no mês passado. E ele era um grande homem. Tive o privilégio de conhecer e de ver ele. E uma das coisas que eu fiquei espantado durante a sua morte, ele teve um câncer que em um mês acabou com ele. A gente não vai conversar sobre isso agora, mas o que me chamou a atenção é a esposa dele contando que nos últimos dias de vida os médicos queriam dar remédios que fizessem com que ele não sentisse dor, não sentisse... Você sabe que quando a pessoa está no final mesmo, que ela está toda tomada, eles dão morfina, dão todo tipo de remédio para que a pessoa não sinta dor. E ele disse, não, eu não quero tomar nada que tire de mim a minha capacidade de conectar com Deus. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer em situação de plena consciência com o meu Senhor, mas eu não vou embotar a minha mente com esses remédios. E ele morreu sem embotar as mentes, e o Senhor permitiu que ele não sentisse dor. Então, assim, para mim foi um grande exemplo. Ele falou assim, eu não vou colocar nada que atrapalhe que eu tenha a minha conexão com Deus. Vocês já viram uma pessoa que toma um remédio forte? Vocês conhecem, assim, tem pessoas que realmente têm doenças de cabeça, e elas tomam remédio. Quando elas tomam, parece que elas ficam assim, ó, bem devagar. Elas perdem a capacidade de fazer escolhas. E tem muitas coisas que atrapalham a nossa capacidade de discernir. Eu vou citar aqui a mais básica de todas, o café. O café parece que ele ajuda, mas o café, no fundo, ele atrapalha a sua capacidade de fazer escolhas. Ele te dá uma grande energia que cai muito rapidamente e vira uma depressão. E você fica escravo daquilo que não te ajuda. Eu não preciso dizer outros, mas eu quero dizer também que o jejum daquilo que vai te fazer mal também é um jejum. Se você dizer, ó, eu não quero mais colocar à minha mesa aquilo que vai atrapalhar a minha capacidade de fazer escolhas. E aí, então, nós vamos ficar mais prontos para ouvir a palavra de Deus. E qual foi o resultado? O resultado foi jovens 10 vezes mais sábios que os outros, 10 vezes mais habilitados a fazer escolhas que os outros. Vou perguntar aqui para o meu amigo Ricardo. Ricardo, você acredita que ainda existem verdades a serem descobertas na palavra de Deus ou que já foi descoberto tudo? Certamente que existe. E agora eu vou trabalhar com vocês a respeito sobre a descoberta dessas novas verdades. Quero que vocês vejam sobre isso. Essas descobertas, essas novas verdades, vêm a partir do estudar a Bíblia. E nós já vimos isso ao longo de todos os séculos. Nós vimos uma época que um povo estava completamente perdido e que se levantou um rei chamado Josias. Josias mandou restaurar a casa do Senhor, e então os sacerdotes vieram com ele com um livro. Que livro era? É o livro de Deuteronômio. Ele falou, lê para mim. Quando foi lido o livro de Deuteronômio, ele falou, então é isso que Deus requer e eu não sabia. Então, a partir do conhecimento daquela verdade, houve então reformas e mudança de vida. Depois, com os passar dos anos, nós podemos ver outras, mas eu vou trazer agora para vocês, época de 1400 e alguma coisa. A verdade tinha sido, parece que, jogada por terra. A Igreja Católica dominava. Então foram levantados homens como Wycliffe, Jerônimo, João Hus, Martinho Lutero. Queridos, aonde foi que eles descobriram a verdade? Como é que foi que eles abriram os olhos?
estavam no mosteiro, abriram a Bíblia, mas o que está escrito aqui não é o que nós vivemos. E a partir do estudo da Bíblia, eles descobriram as verdades que nós vivemos até hoje. Os anabatistas, tantos outros que levantaram tantas colunas da verdade. E por último, nós temos o manso, porque quem leu a história dele sabe, mansíssimo Guilherme Miller, que ele falou: eu quero saber se isso aqui é verdade, e eu não vou passar um verso para frente enquanto eu não compreender esse verso. E ao estudar, o que ele descobriu? Ele descobriu as 2.300 tardes e manhãs, ele descobriu o trabalho no santuário, ele então despertou o povo para um avivamento nunca visto antes, a partir do estudo da Bíblia. Hoje, queridos, chegando ao final desse tempo, o Senhor ainda tem muitas verdades para nos revelar, através também do estudo da Bíblia. Mas, queridos, com a mente embotada, vamos perceber essas novas verdades? Nem as antigas, querido, nem as antigas, quanto mais novas verdades. E agora eu vou colocar alguns textos para vocês sobre a prática do estudo. Vocês que já leram um pouco da história da igreja, vocês sabem que no começo da igreja reuniam-se os ministros da igreja lá, Ellen White, e eles tinham um ponto controverso. E o que eles faziam? Jejuavam e oravam, até que o Senhor lhes revelasse qual era a verdade. Olha só, ao chegar na providência de Deus, o tempo de o mundo ser provado quanto à verdade para aquele tempo, mentes serão despertas pelo Espírito para pesquisarem as Escrituras. Queridos, ao fim do tempo, Deus vai despertar mentes para pesquisar as Escrituras. Mas que jeito que eles vão pesquisar? Com jejum e oração. Até que se descubra elo após elo. E esses sejam ligados em perfeita cadeia. Elo após elo, ligado em perfeita cadeia. Mas precisa estar com a mente preparada para isso. É necessário. Olha esse outro. Pontos difíceis da verdade presente têm sido compreendidos pelos fervorosos esforços de uns poucos que eram dedicados à obra. Jejum e fervente oração a Deus têm levado o Senhor a abrir-lhes o entendimento, os tesouros da verdade. Querido, então essas pessoas, clamando a Deus, jejuaram e oraram, e eles permitiram que a mente deles estivessem prontas para receber aquilo que o Senhor tinha para dizer para eles. Então talvez aquele estudo que você faz de Bíblia, que você fica cansado e não entende, talvez seja porque a mente está embotada e não permite que você estude. E não permite que entre aquilo que você quer saber. Talvez seja esse um ponto. Com esquadrinhação do coração. Olha os passos. Esquadrinhar coração. Confissão de pecado. E fervorosa oração. E muitas vezes, jejuando por algum tempo, devem suplicar a Deus que os ajudem especialmente e conceda sua salvadora e preciosa mensagem para uma vitória gloriosa. Olha os passos. Esquadrinhar coração. Confessar pecados. Orar e jejuar. E Deus há de fazer então a obra no seu povo. Mas aí, queridos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não se sintam ofendidos, sabe por quê? Porque eu não sei de nada da vida de vocês e nem sei como é que vocês fizeram aqui. Então, se por acaso a carapuça servir, então que vocês mudem o caminho, porque eu não estou acusando ninguém. Mas aí a igreja lança, vamos fazer 10 horas de jejum. Aí a pessoa fala, beleza, vou fazer das 8 da noite até as 6 horas da manhã. Foi a maior parte que ele já jejua mesmo, ele tá dormindo, entendeu? Ele não escolheu fazer um jejum para orar, ele simplesmente colocou no melhor horário onde que ele já estava dormindo para fazer. E eu também creio, queridos, que fazer jejum e oração forçado por alguém não tem valor algum. É uma escolha que você tem que fazer. Eu também gostei desse pedacinho final aqui, ó. A fim de que o erro apareça em sua verdadeira deformidade. Assim que a gente consiga ver o pecado na sua cara verdadeira. É assim que o pecado é. E eu vou ler mais uma, vou repetir de novo, olha lá. O espírito do verdadeiro jejum e oração é o espírito que rende a Deus mente, coração e vontade. É esse o propósito do jejum.
Entregar a Deus a nossa mente pronta para ser trabalhada. Eu vou fazer uma comparação aqui, eu sei que não é fraca, mas, por exemplo, na minha região tenho muitos amigos, muitos moram em casas alugadas, no sítio, e vira e mexe tem mudança, e as coisas mudam demais. Queridos, tem alguns amigos que chamam, a gente sempre vai ajudar as mudanças, tem alguns amigos que chamam, chega lá, tá tudo prontinho, é só carregar o caminhão. Queridos, mas tem gente que chama a gente para mudança, eu chego lá, eu tenho que tirar as coisas do guarda-roupa. Eu tenho que guardar as coisas. Então, às vezes a gente não consegue nem fazer a mudança dele, porque tivemos que preparar a casa dele para a mudança. Mas se eu chego lá e já está tudo encaixotado, eles já fizeram um trabalho antes, querido, que mudança maravilhosa é aquela? Eu estou falando sobre a preparação do ambiente para a obra que precisa ser feita. Se quando Deus chega para fazer a obra, ele tem que limpar, ele tem que lutar com um processador lento, as coisas não vão de tudo que podia ser, né? Mas olha, se aqui está falando verdadeiro jejum, quer dizer o que então? Que existe o falso jejum. Você acha que Satanás ia ficar por fora dessa? Tudo que Deus faz, ele faz uma contrafação, não é verdade? Então nós também vamos ver um pouquinho agora sobre o falso jejum, né? E qual é o falso jejum? Nós podemos, por exemplo, pegar o texto de Mateus 6, 17 e 18, quando Jesus fala sobre o jejum. Quando jejuares, como é que você vai fazer? Você vai chegar na igreja e assim, se você soubesse o tanto que eu tô com fome, ou então a quantas horas que eu tô jejuando, ou então às vezes não fala, mas fica assim, ó, esperando alguém perguntar. Não é verdade? Esse é um ponto que Jesus disse, não sou eu. Jesus disse que também seria assim, não é verdade? Aí, olha só que interessante, no contexto, o que Ellen White fala sobre o jejum. Tudo quanto for feito para a glória de Deus deve ser feito com o quê? Alegria de coração, não com tristeza e espírito sombrio. Não há nada de sombrio na religião de Jesus. Jesus não era sombrio. Ninguém olhava para Jesus e sentia trevas nele. Não tem nada de sombrio. Se pela melancólica atitude os cristãos dão a impressão de haverem sido decepcionados com o seu Senhor, isto representa mau caráter dele, dando armas a seus inimigos. Conquanto pelas palavras eles pretendam que Deus é seu Pai, todavia com melancolia e dor apresentam ao mundo aspecto de órfãos. Olha só que interessante. Deus é meu Pai, mas vive como se fosse um órfão na tristeza. Não há tristeza no Senhor. Não há tristeza. Então, se for fazer, é com alegria. E se não tem alegria em fazer isso, pede para quem? Pede para Deus, porque Ele é a fonte. Não liga para mim, porque eu não vou falar nada. Pede para Deus. Tá? Aí eu coloquei aqui, então, outra coisa. Então, assim, primeiro, jejuar, ninguém precisa ficar sabendo que você está jejuando. Assim, a minha esposa tem que saber, porque chega na hora de comer, ela sabe que ela não tem que fazer comida para mim. Se eu for o caso, se eu estiver na hora. Ninguém precisa saber. É com alegria. Outra coisa, não deve ser com o motivo de mostrar para os outros devoção. O que os fariseus faziam? Tudo que eles faziam, as orações, as roupas, o jejum, era com o objetivo de se aproximar de Deus? Não era. Então nós podemos fazer também com o objetivo errado, né? E se, ao fazer jejum, você estiver achando que é melhor que os outros, clama a Deus também. Porque também não é esse o propósito. Elevar ninguém para cima para ser melhor que os outros, né? E um outro ponto que eu gostei muito também, está lá em Isaías 58. Vocês conhecem, Isaías 58 fala sobre jejum, não é? Então eu também levantei a seguinte questão. O jejum não pode substituir a prática do amor entre irmãos. Então não é porque eu estou jejuando que eu não preciso ajudar o outro irmão. E Deus fala sobre isso. Olha só o que ele fala aqui. Isaías 58, a partir do verso 3. Veja bem. Tá assim, ó. Por conseguinte, nós temos jejuado. Eles dizem. E tu não vê? Nós temos afligido nossa alma e o Senhor não toma conhecimento. Eles estão reclamando com quem? Com Deus. Olha, nós estamos jejuados, o Senhor não está vendo que nós estamos jejuados? Nós estamos fazendo, o Senhor não está vendo. Olha só o que o Senhor fala. Eis que no dia de vosso jejum, vós encontrais vossos próprios desejos, e extorqui todos os vossos trabalhadores. Eis que vós jejuais por rixa e discussão.
para afligir com punho de perversidade. Vós não jejuaires como fazeis nesse dia, para fazer vossa voz ser ouvida no alto. Aí ele fala assim, ó, é esse então o jejum que Deus quer? Aí fala, um dia para o homem afligir a sua alma? É isto para curvar a sua cabeça como um junco, para estender vestimenta de pano de saco e cinzas debaixo de si? Chamarás isso de jejum um dia aceitável ao Senhor? Não, não é esse o jejum escolhido. O jejum escolhido pelo Senhor é soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre. E que vós quebreis todo jugo. Que vocês deem alimento, que vocês ajudem quem está precisando. Então, assim, o fato de jejuar não substitui uma vida de devoção ao Senhor, de práticas. E o povo estava achando que sim. O povo estava achando que porque eles jejuavam, eles podiam fazer o que era errado. Sabe o que mais? Queridos, o ato de jejuar não faz com que Deus aceite a desobediência. Não é porque eu estou jejuando, então, que Deus então permite que agora eu conte mentira, que eu fale coisas erradas, que eu faça... Não é isso. Porque senão está fazendo o jejum errado. E é sobre esse jejum que o Senhor está falando em Isaías 58. Jejum que não traz obediência, não vai. Olha só, tem um caso em Jeremias. Vocês lembram o contexto de Jeremias? O contexto de Jeremias é o seguinte. Acabou o tempo para o povo de Israel, para o povo de Judá, agora eles precisavam ser castigados de verdade. Deus avisou, eles não quiseram, agora vai ser castigado. Então a mensagem de Jeremias é, vocês vão para a Babilônia e vão ter que ficar um tempo lá. Não tem como mudar. Aí sabe o que o povo começou a fazer? O povo começou a jejuar? Não, Senhor! A gente não precisa ir. Vamos lá então, ó. Tá pertinho aí, ó. Vamos lá ver o que está falando lá. Em Jeremias, capítulo 14. No verso 12. Eu vou só dar o contexto para vocês podem ler depois, tá? Para mim não me demorar muito. Tá assim, ó. Jeremias 14, verso 12. Quando jejuarem, eu não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e uma oblação, eu não aceitarei. Porém, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. O contexto aqui é o seguinte. Eles não queriam ser obedientes ao Senhor. Eles não queriam aceitar a palavra do profeta. E jejuavam. Sabe o que parece? Parece, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, que fica mais fácil para a gente aprender. Parece o seguinte. A mulher que se engraçou e se ajuntou com um homem casado e agora jejua e ora para Deus abençoar o casamento dela. Ela causou a separação do casamento e agora jejua e ora para que Deus vai abençoar. Era o que o povo estava fazendo aqui. O povo estava desobedecendo ao Senhor e jejuava para que o Senhor os abençoasse. Isso não vai acontecer. Não vai. O objetivo do jejum que Deus nos convida a fazer não é afligirmos o corpo pelo pecado do coração, mas o ajudar-nos a perceber o caráter ofensivo do pecado, a humilharmos o coração diante de Deus e recebermos sua graça perdoadora. Olha só, olha o objetivo, ajudar a gente a perceber o caráter ofensivo do pecado. Ali Deus nos apresenta, faz-nos compreender a situação tal como ela é. Então, hoje, a minha última palavra é, eu digo não. Eu estou decidido a fazer uma mudança, não porque existe uma regra para jejuar, mas porque eu entendi que se eu deixar a minha mente da forma que ela está, eu não vou conseguir orar, eu não vou conseguir estudar a palavra de Deus e não vou conseguir receber aquilo que Ele quer me dizer e fazer distinção. Eu não vou ter capacidade de discernir entre o certo e o errado. E vai acontecer comigo o que aconteceu com Nadab e Abiú. Foram fazer a coisa do Senhor, porque Nadab e Abiú estavam trabalhando para o Senhor, não estava? Mas foram consumidos, porque permitiram que algo embotasse a mente deles e eles então não souberam discernir o santo do profano e foram consumidos. Que não seja o nosso caso, meus queridos irmãos. Eu não
abordei toda a situação do jejum ainda. Esse aqui foi apenas um pequeno estudo daquilo que eu tenho aprendido na minha vida e que eu vi que é importante. Eu não estou dizendo quantas horas, de que jeito, para ninguém. Mas eu estou dizendo que se a nossa mente se nós estivermos fazendo a digestão e estivermos embotados, nós não teremos capacidade de ouvir a voz de Deus da forma que devemos ouvir. Amém, queridos?